Olá, aqui é o professor Ari e hoje nós vamos fazer mais uma aula de Química Orgânica e o nosso tópico hoje é isomeria. Bom, como que funciona? O que que é isomeria? O que que é esse nome, né? A isomeria é um fenômeno que acontece com várias substâncias orgânicas. É uma propriedade, na realidade, que a gente encontra nas substâncias orgânicas. Olha só, a gente pode definir isomeria como compostos que têm mesma fórmula molecular, porém apresentam propriedades diferentes porque as fórmulas estruturais são diferentes. Então a gente pode perceber que os isômeros, eles apresentam a mesma fórmula molecular. Por exemplo, aqui eu tenho C2H6O e aqui C2H6O. Uma pessoa desavisada vai pensar, nossa, é a mesma coisa. Só que não. Se você for olhar direito aqui no desenho, você vê que isso aqui é um líquido, isso aqui é um gás. Então, como que podem ser a mesma coisa se ao mesmo tempo eu tenho líquido e gasoso em condições iguais, não é mesmo? Isso seria impossível. Consequentemente, a gente percebe que, nesse caso, são duas substâncias diferentes, porém têm a mesma fórmula molecular, certo? Então, essa é a definição de isômeros, certo? Isomeria que a gente está estudando é o tipo mais simples, a isomeria plana, certo? Bom, aí como que a gente vai definir? Só olhando na fórmula estrutural. E na fórmula estrutural a gente percebe que o primeiro aqui, ó, olha só, é CH3, CH2OH. Isso aqui é um álcool. E a segunda é CH3O, CH3. Isso aqui é um éter. Então eu tenho o quê? Duas substâncias completamente diferentes compartilhando da mesma fórmula molecular, certo? Então nesse caso a gente tem uma característica muito clara de isômeros, certo? Por quê? São substâncias diferentes que têm a mesma fórmula molecular. Ficou bem claro isso? Espero que sim. Então, isso é isomeria. E essa isomeria que a gente está vendo é a isomeria plana. Aqui a gente tem outro exemplo de isômeros. Olha só. Aqui eu tenho cianato de amônio e aqui a ureia. Se você for contar comigo, 2 nitrogênios. 2 nitrogênios. 4 hidrogênios, 4 hidrogênios. 1 oxigênio, 1 oxigênio. 1 carbono, 1 carbono. Também são isômeros. Por quê? Se você for colocar na fórmula molecular, é exatamente igual, porém a fórmula estrutural completamente diferente. Aqui eu tenho outro exemplo, olha só. Se eu for contar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então seria C6 e o H, eu teria 3, 5, 10, 14. Teria 14H. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, de novo, C6H14. Quantidades exatamente iguais. Então, fórmula molecular a mesma. Porém, a gente pode ver aqui que a gente tem o quê? Uma cadeia normal e aqui uma cadeia ramificada. Então, nesse caso, eu também tenho isômeros, certo? Então, esses são exemplos de isômeros que nós temos, né? E existem vários outros. Mas, na isomeria plana, a gente percebe que a gente tem os casos de isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de compensação ou metameria, isomeria de função ou funcional e tautomeria. Então nós vamos analisar cada um desses casos especiais de isomeria plana, certo? Estruturas planas são aquelas que você imagina que estejam no seu caderno, estejam colocadas ali sem se preocupar com o espaço, com o ângulo, com nada, certo? Bom, então vamos começar com a isomeria de cadeia. A isomeria de cadeia é aquela onde eu tenho mesma fórmula molecular, porém cadeias diferentes. Então aqui você pode ver, ó, aqui eu tenho uma cadeia normal e aqui uma cadeia ramificada. 4 carbonos e 10 hidrogênios. Vocês podem perceber que aqui eu tenho uma isomeria de cadeia, porque aqui é uma cadeia normal e aqui é uma cadeia ramificada. Outro exemplo é aqui, ó, aqui eu tenho uma cadeia aberta e aqui eu tenho uma cadeia fechada. Então, outro exemplo de isomeria de cadeia, que nem aqui eu estou usando o C5H10, eu tenho uma cadeia aberta e uma cadeia fechada. Ou ainda uma cadeia mista aqui do lado, né, fechada com ramificação, né? E aqui, por último, mais um exemplo de isomeria de cadeia, onde aqui eu tenho de novo uma cadeia que é normal e aqui uma cadeia que é ramificada, certo? Então, espero que tenha ficado bem claro de perceber a diferença, porque quando eu falo de cadeia, eu estou mudando o núcleo
dela, né? Eu estou mudando de como ela é estruturada, porque vocês lembram que a parte principal de qualquer cadeia, né, é a sua cadeia principal, certo? Então, se você alterou a cadeia principal, você mudou tudo, né? Certo? Por isso que a gente fala que é o núcleo. Então, aqui é normal, aqui é ramificado, aqui é aberto, aqui é fechado. Então, mudando completamente o cerne da molécula, certo? Isomeria de posição. A isomeria de posição, olha só como é interessante. Você continua com a mesma função orgânica, ou seja, é a mesma substância, certo? Só que alguma coisa muda de lugar. Então, no caso aqui, eu tenho dois álcoois, certo? Aqui eu tenho o propan 1-ol e aqui eu tenho o propan 2-ol, certo? São praticamente iguais. O que, que muda? A diferença na posição do grupo funcional. Porque o grupo funcional aqui está no carbono 1 e o grupo funcional aqui está no carbono 2. Então aqui eu tenho uma isomeria de posição. Mudou a posição do grupo funcional. No exemplo 2 eu tenho C4H8. O que, que muda? A dupla ligação. Aqui, ó, a dupla ligação está no primeiro carbono, aqui a dupla ligação foi para o segundo carbono. Então, de novo, eu tenho buteno, só que aqui eu tenho but1eno e aqui eu tenho but2eno. Então, nesse caso, eu também tenho uma isomeria de posição, só que eu mudei a posição da dupla ligação. E o terceiro exemplo, aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma cadeia fechada, certo? Com duas ramificações que são o cloro. Nesse caso aqui, o cloro está no carbono 1 e 2. Nesse caso, o cloro está no carbono 1 e 3. Significa que eu mudei a posição da ramificação. Então, significa que isomeria de posição eu posso mudar a posição do grupo funcional, eu posso mudar a posição da dupla ou tripla ligação e posso mudar a posição da ramificação. Sendo que a substância permanece a mesma, porém, eu vou ter variações no ponto de fusão, no ponto de ebulição da substância. Certo? Bom, além de isomeria de posição, eu tenho isomeria de compensação ou metameria. Olha só, muita gente acaba confundindo essa isomeria com isomeria de posição. Não confunda, porque aqui vocês podem ver no exemplo 1, C4H10O, eu tenho um grupo metil e um grupo propil. Então são dois grupos de carbono, onde aqui eu tenho um grupo etil e outro grupo etil. Não é o oxigênio que mudou de lugar, porque muita gente pensa, o oxigênio estava aqui no carbono 1, foi parar no carbono 2. Não, isso não existe. O que ocorreu foi a mudança de um grupo, né, de um grupo de ramificação para outro grupo de ramificação. Então, metil e propil se transformaram em dois grupos etil. Então, aqui virou etil e aqui virou etil também, ocorrendo uma compensação, ou seja, um balanceamento da molécula, porque ela estava desbalanceada, ocorreu uma compensação para ela ficar em equilíbrio, tá certo? Aqui eu tenho um outro exemplo com o nitrogênio, olha só, aqui eu tenho uma amina terciária, que também tem uma amina terciária, só que, de novo, grupo metil, grupo propil. Automaticamente, a hora que eu jogar para lá, dois grupos etil. Então, ocorreu uma compensação também, certo? Tá? E aqui embaixo, um terceiro exemplo também, onde aqui eu tinha um éster, não é mesmo? E aqui eu tinha metanoato de etila, acabei tendo etanoato de metila, onde eu troquei, né? Eu troquei um radical, que aqui era uma ramificação etila, por uma ramificação metila, certo? Então ocorreu de novo uma compensação, tá? Isomeria de função é aquela mais, né, fácil de você ver, porque continua com a mesma fórmula molecular, porém a substância muda completamente. E isso acontece como? Álcool se transformando em éter, éter se transformando em álcool. Álcool aromático se transformando em éter aromático ou fenol, certo? Esse caso não é muito visto, mas eu vou colocar aqui só para vocês terem uma ideia. Aldeídos se transformando em cetonas e cetonas em aldeídos, e ácidos carboxílicos em ésteres e ésteres em ácidos carboxílicos. Então, esses são os exemplos de isomeria de função que nós temos. Vamos dar uma olhadinha? Olha aqui, ó. Então, aqui eu tenho C2H6O, que é um álcool com éter. Então, álcool e éter sempre têm essa característica de serem isômeros de função, né? Porque aqui o OH está no final e aqui o oxigênio está como heteroátomo. Aqui nós temos o C7H8O, onde eu tenho um álcool aromático, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho um benzeno e aqui um OH, certo? E aqui eu tenho, ao invés de ser um álcool, eu tenho um éter, porque o O está entre dois carbonos, dá para você perceber? Então, ó, isso aqui é um álcool aromático,
Isso daqui é um éter aromático, isso aqui é um fenol. Percebam a diferença. O fenol, o OH está separado do carbono, certo? Então, essa substância e essa substância são completamente diferentes, porém têm a mesma fórmula molecular. Aqui embaixo, clássico aldeído se transformando em cetona, porque dupla O no canto, aldeído, dupla O no meio, cetona. Então, aldeídos e cetonas simplesmente trocam de lugar o grupo funcional, não é mesmo? O dupla O. E por último, os ácidos se transformando em éster. Olha só, o ácido eu tenho os 3 carbonos de um lado, e OH aqui, e no éster o que acontece? O H que está ligado ao oxigênio é substituído por um CH3 e aquele H que estava aqui vem se ligar nesse CH2 aqui, virando, né, um éster e formando a entalpia, formando a isomeria de função, tá? E por último, para terminar, o caso de tautomeria, que é um caso mais particular, certo? Onde ocorre nada mais, nada menos que uma troca. Olha só, vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho dupla ligação no oxigênio, ou seja, eu tenho uma cetona. Essa cetona, ela vai perder a dupla ligação para o carbono e o hidrogênio que estava com o carbono foi para o oxigênio, virando um enol. Por quê? Porque o enol, certo? Ele é muito importante na produção de aldeídos e na produção de cetonas. Então eu consigo, com enóis, transformar e produzir cetonas e aldeídos, certo? Essa é a intenção, porque o enol é um tipo de álcool especial que tem dupla ligação. Lembra que álcool é toda a função orgânica que apresenta que apresenta OH e não pode estar num carbono saturado. Então, a dupla ligação tem que estar longe do OH. A dupla ligação não pode estar junto do mesmo carbono. Então, nesse caso, dupla ligação junto do mesmo carbono com OH é um enol. E o enol ele é importante porque ele pode ser utilizado na produção de cetonas e aldeídos. Tá certo? Então, aqui a gente percebe que a dupla ligação do oxigênio passa para o carbono e o hidrogênio que estava ligado no carbono passa para o oxigênio. Mesma coisa aqui no aldeído, ó. A dupla ligação que estava com o oxigênio passa para o carbono e o hidrogênio que estava com o carbono passa para o oxigênio, criando o enol e o enol criando um aldeído. Tá certo? Então espero que tenha ficado bem claro e a gente percebe que é utilizado na formação de aldeídos e cetonas. Certo? Então, com isso, a gente termina a primeira parte, que é a isomeria plana, onde a gente viu 5 casos. Tá certo? Aqui eu vou deixar alguns exercíciozinhos para vocês fazerem, certo? Que são bem tranquilos, né? Vocês podem dar um print na tela rapidinho aí, que depois vocês vão fazer as atividades com facilidade. Olha só. Mais um. E é isso. Até a próxima.